Olá, estamos de volta com o nosso Em Casa com o Pastor, nosso devocionário semanal, uma oportunidade de você usar o material para o seu pequeno grupo, usar o material para o seu culto doméstico também, que é a proposta nossa semanal, você ter um encontro com a sua família, tá bom? Hoje eu quero ler a história de um homem muito conhecido, que é Gideão, quando ele enfrenta os midianitas, né? Assim, uma luta muito desleal, mas você vê o poder de Deus agindo de uma forma tão extraordinária na vida de Gideão. Eu não vou ler o texto porque você conhece a história, né? A história conta que todos os anos Gideão plantava o trigo, né? E quando ele estava no momento de colher toda a plantação, né? O resultado de todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, os midianitas vinham e saqueavam tudo, né? E Gideão começou a viver um ciclo de derrota, de fracasso. E naquele momento Deus aparece de uma forma extraordinária na vida de Gideão e o levanta, né, com algumas palavras que nos ensina como que nós podemos nos recuperar de um fracasso, né? Todo dia nós temos desafios e num dado momento da vida nós vamos enfrentar, né, teremos uma experiência de fracasso e aí nós precisamos saber como que nós nos levantamos, né, de uma experiência de fracasso. Então nós temos aqui 5 maneiras, né, de você lidar com o fracasso. A primeira é ouça o que Deus tem a dizer sobre o seu potencial. Então no capítulo 6 de Juízes, a partir do verso 15 ou do verso 11, Deus aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Se nós olharmos o contexto, né, que Gideão estava com medo dos midianitas, né, ele estava malhando o trigo no lagar, e lagar era um lugar que se usava para pisar a uva, para fazer o vinho. Então não era lugar para você malhar o trigo, né? Então eles estavam fazendo isso porque eles queriam salvar aquela parte dos midianitas, né? E a gente sabe que os midianitas aqui eram um povo, né, inimigo de Israel, e que nesse contexto significa o inimigo, né, que muitas vezes vem para roubar a vida abundante que Deus tem para nós. Então, toda lavoura, né, todo fruto do trabalho do povo de Israel era saqueado, e eles tinham que malhar o trigo no lagar para ter apenas aquilo que era necessário para a sobrevivência deles. E nesse contexto, Deus vem e diz: o Senhor é contigo, homem valente. Muitas vezes a nossa experiência de fracasso nos faz sentir as pessoas mais inapropriadas, mais inadequadas da vida, né? Nós começamos a olhar para as nossas fragilidades, né, para as nossas incompetências, e naquele momento Deus, para levantar Gideão, fez Gideão olhar para aquilo que era o seu potencial. Ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. A segunda forma que Deus usa para nos levantar de um fracasso é nos ensinar a usar aquilo que nós temos, né? Começa a usar aquilo que você tem. E aí o verso de número 12 diz: vá nessa tua força. Interessante, né? Muitas vezes nós não temos a consciência, né, da força que nós temos. Quando nós lemos na história da salvação, né, Paulo fala: não que eu já tenha alcançado, né, obtido, né, a perfeição, mas eu caminho para o alvo, e uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. E depois ele diz: andemos de acordo com o que nós já alcançamos. Então, muitas vezes é mais fácil olhar para o que nós não temos, olhar para aquilo que nós perdemos, do que olhar para aquilo que nós temos, né? Quando Jesus foi multiplicar os pães naquela experiência de deserto, né, quando ele alimentou uma multidão, né, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, a gente jogar aí uma criança por família, você tem mais ou menos 15.000 pessoas. E naquele contexto, né, Jesus pergunta se eles têm alguma coisa, né, quantos pães têm. E aí eles apresentam os pães e os peixes que eles tinham. E a partir daquilo Jesus faz o grande milagre. Então sempre nós temos alguma coisa para oferecer. Mas as experiências de fracasso nos faz olhar sempre para o lado negativo, e nós perdemos a consciência daquilo que nós já temos. Então a segunda forma de você se recuperar de um fracasso é começar a usar aquilo que você tem. A terceira coisa é mudar a sua fonte de confiança, né? A história vai seguindo, e o exército de Israel era de 30.000 homens, e Deus olha para Gideão e diz: Gideão, tem homem demais,
e pode mandar os tímidos e os covardes irem para casa, e de uma pancada só, 23 mil homens voltaram para casa, e ficando apenas 7 mil. E aí Deus olha para aquele povo e diz: Gideão, tem gente demais. E aí ele faz o teste de beber a água, né, como faz um cão, e apenas 300 homens foram selecionados para a batalha. E Deus vai deixar claro, né, para Gideão que o propósito de Deus ter agido daquela forma foi para que Gideão e para que as pessoas não pensassem que a vitória vinha do braço deles. Olha como que é interessante isso. Primeiro, Deus faz Gideão olhar o potencial que ele é. Depois, Deus fala dele usar o que ele tem, e para não gerar nenhuma vaidade, nenhuma soberba, chega aqui, Deus fala: vocês não podem enfrentar os inimigos com esse exército, porque vocês vão confiar em vocês. Muitas vezes, Deus permite uma experiência de fracasso para mudarmos a nossa fonte de confiança. Muitas vezes começamos a confiar em nós mesmos, começamos a confiar nos nossos recursos, né, nas nossas habilidades, e aí Deus tira tudo isso para nos ensinar qual é a nossa fonte de confiança. A quarta forma, né, de lidar com o fracasso tem uma nova perspectiva. É muito interessante, porque a Bíblia diz que Gideão saiu do seu exército e foi até o arraial dos inimigos, né, dos midianitas. Nesse processo, né, de sair da sua zona de conforto, né, sair do meio do exército de Israel, descer até o arraial dos inimigos, ele ouviu dois homens falando sobre um sonho que eles tiveram, e um deles dizia o seguinte: eu sonhei que nós estávamos cercados por um pão, né, um grande pão, e esse pão ele rodava e derrubava todo mundo, e esse pão era Gideão. E naquele momento, né, Gideão ficou surpreso, falou: opa, está falando de mim. Então, naquele momento, né, que ele buscou uma nova perspectiva, que ele saiu da sua zona de conforto, foi até o arraial do inimigo, ele tomou conhecimento de que Deus já havia preparado para ele a vitória. Então, muitas vezes, é isso que nos falta, né, buscar uma nova perspectiva, né? Às vezes para o seu casamento, às vezes para a sua vida profissional, às vezes para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, você precisa buscar uma nova perspectiva. E quinto lugar, buscar uma nova estratégia. O que acontece? Quando eles vão enfrentar o exército, Deus manda que eles o façam à noite, e Deus diz o seguinte: você pega os 300 homens e cada um pegue uma trombeta, uma jarra e uma tocha. E eles então saíram com aquelas tochas durante a noite, e eles foram se posicionando enquanto o exército dos midianitas estava dormindo. Um detalhe muito interessante é que para cada grupo de 100 soldados levava-se uma tocha. Como eles estavam com 300 homens, com 300 tochas, e eles se posicionaram estrategicamente, quando o exército dos midianitas acordou e viu aquelas tochas espalhadas, na cabeça deles, quantos soldados tinham ali? Se cada soldado levava uma tocha, né, e quando eles jogaram os cântaros no chão, eles estavam imitando o tropel de cavalos, né, aquele barulho todo, e acordou o exército. E o exército viu aquelas tochas acesas, 300 tochas na cabeça daqueles soldados, significava 300 mil homens. Então eles começaram a tirar a espada e enfiar a espada para acertar os soldados israelitas. Só que, como eles eram apenas 300 homens e estavam distantes, eles acabaram matando uns aos outros. O que essa história nos ensina? Que muitas vezes nos falta uma estratégia, né? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis do que os filhos da luz. E do que a Bíblia está falando? Está falando de estratégia, não está falando de princípio, né? Nós temos um bom princípio, nós temos o melhor princípio, mas muitas vezes nos falta uma boa estratégia. Então, se você quer vencer na vida, quer se levantar de um fracasso, busque uma nova estratégia. E eu quero então concluir dizendo que são essas 5 formas de você se recuperar de um fracasso. Primeiro, ouça o que Deus tem a dizer a respeito do seu potencial. Segundo, comece a usar aquilo que você tem, vá nessa tua força. Terceiro, mude a sua fonte de confiança. Quarta, busque uma nova
perspectiva para a sua vida e quinto, busque uma nova estratégia. Então, Deus abençoe você e a sua casa, uma boa semana.